É um filme de terror que dá aquela sensação ruim, sabe aquele incômodo quando você tá assistindo? Mas ele não assusta tanto. Em uma cidade isolada no estado do Oregon, nos Estados Unidos, geralmente esses filmes de terror que funcionam até que de forma bem legal, que é o caso desse daqui, sempre tem que ser uma cidadezinha isolada. É muito raro ver filmes que sejam, por exemplo, em cidade grande. Isso já é interessante. Uma professora e o irmão dela, que é o chefe de polícia, começam a investigar o caso de um menino que ele é muito quietinho e durante as aulas dela ele faz alguns desenhos meio macabros e ela começa a querer saber o que está acontecendo com esse menino e começa a investigar a família dele. É aí que entra a trama principal da história do Wendigo, que seria o equivalente entre muitas aspas ao lobisomem. Digo entre muitas e muitas aspas porque só para você ter uma pequena noção de como que ele se manifesta e o que ele da teoria faria. Mas é só isso, lobisomem não tem muito a ver. A introdução desse filme é bem interessante para mostrar todo o clima de tensão e o relacionamento do menino para com o pai dele, o que é muito importante para a história. Esse menino é o Lucas, quem faz é o Jeremy Thomas, o xerife quem faz é o Jesse Plemons e a professora quem faz é a Kerry Russell. Os três estão bem no filme, dando um destaque maior ainda para o garoto, que esse, sem sombra de dúvidas, comanda mais ainda a história do que os outros dois. Os outros dois eu achei que eles ficaram meio que de lado, tal, só servindo ao menino. Essa é a impressão que eu tive. O protagonismo mesmo é do garoto. E ele, de forma bem simplificada, consegue mostrar alguns sentimentos sem falar tanto, o que é legal. O diretor ele é o Scott Cooper, ele também é roteirista desse filme. E o que dá para perceber é o seguinte, de vez em quando, não que seja muito frequente, ele tenta focar em alguns detalhes, principalmente no começo do filme, para fazer a narrativa crescer mais ainda. Sabe, um olhar da professora para uma situação, um olhar do xerife para outra coisa, o que o menino tá fazendo, que parece ser uma coisa tão simples, mas que vai reverberar bastante no final do filme. Tenta criar um clima de tensão e suspense e terror desde os primeiros minutos do filme. O que, na minha visão, funciona bem, só que não assusta tanto. Se você vai esperando um filme de terror, não é tanto isso. Tem muitos sustos, tem vários momentos que eu me assustei, que eu dei uns pulos da cadeira, mas não por motivos de terror, por motivos de jumpscare, ou seja, tá um negócio acontecendo, de repente vem um barulho alto e assusta. Acontece de vez em quando nesse filme, eu não gosto muito dessa fórmula. Ele é levemente bizarro, lembra alguns filmes do Guillermo del Toro. O Guillermo del Toro, ele é produtor desse filme e não é aquele tipo de produtor que não se manifesta no filme. É um tipo de produtor que coloca a mão no filme, tem a mão dele. Ele tem, por exemplo, ele lembra vagamente alguns aspectos, não da história, da maquiagem e dos efeitos de, por exemplo, o Labirinto do Fauno. Só que o diretor ele consegue fazer algo que é um pouco mais interessante, que é o mostrar o monstro, mas sem mostrar o monstro. Sabe, só uma pinceladinha aqui, só uma passada de chifres por ali, só uma perna passando por um lado. Isso funciona bem quando tem, que são os raros momentos que tem. A história ela é muito bem explicadinha, por exemplo, a lenda do Wendigo e como que vai solucionar o problema dele. É tudo muito bem explicadinho para ninguém se perder. Essa é a história base. Mas tem uma história abaixo, nas entrelinhas, que tem uma alegoria para abuso, esse tipo de coisa que eu não vou ficar entrando em muitos detalhes aqui, porque essa aqui é uma crítica sem spoiler e caso você queira um vídeo ou queira comentar comigo, deixa aqui nos comentários, aliás, mais a respeito desse filme para eu poder falar com spoilers sem problema, repito, deixa aqui nos comentários e aí a gente conversa sem tantos problemas. Aqui no vídeo é sem spoilers nenhum. Para fãs de filmes de terror, eu não sei se vai agradar tanto porque não tem tanto terror. E para as pessoas que não têm tanta familiaridade com filme de terror ou que não se sentem tão bem com filme de terror, que é o meu caso, vão se assustar bastante. Então basicamente é um filme de terror mediano. Ele consegue entregar uma história interessante na sua 1h40 de duração. Espíritos Obscuros. E você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima.
espíritos obscuros. Parece até nome de magia do Harry Potter.